Bom dia, irmãos queridos. Nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, festa de São Miguel, São Rafael, São Gabriel Arcanjos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, na festa dos santos anjos Miguel, Rafael e Gabriel, meditaremos o Salmo 137 e 138. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Perante vossos anjos vou cantar-vos. Na Bíblia inteira, muitas vezes se fala dos anjos, como de seres que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar e assistir em nossa difícil caminhada. Feliz de quem aproveita de sua ajuda. O próprio Jesus foi confortado por um anjo nas horas de sua agonia, no Getsemane. O amor de Deus, que esse salmo maravilhosamente canta, frequentemente chega até nós, homens, através de seus anjos. Por exemplo, o protagonista da anunciação a Zacarias e a Maria foi o arcanjo Gabriel. Aprendamos a cultivar o nosso relacionamento com esses grandes amigos que Deus coloca ao nosso lado. Salmo 137, 138. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ah, Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem o Senhor vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, meditamos hoje na festa dos arcanjos com um estudo muito sério e completo que encontramos em um site específico para a formação dos sacerdotes e que pode ser muito útil para nós hoje. Ao colocar a palavra anjos num buscador de internet, é incrível a quantidade de informação que aparece, muitas contaminadas por doutrinas esotéricas. No entanto, é ainda mais curioso quando se busca imagens de anjos, seres fofinhos, bebezinhos, por vezes afeminados com bochechinhas vermelhas, asinhas simpáticas. Muitos artigos sobre os anjos estão, sem dúvida, contaminados por doutrinas esotéricas. Inclusive, é possível encontrar um anjo específico para cada dia da semana, entre outras coisas absurdas. No entanto, é preciso dizer que também se encontra muita coisa boa. Os anjos não são reencarnações, não são homens ou mulheres com asas, não são lugares nos quais se sente a presença de Deus, não são gnomos, não são uma espécie de energia, nem tampouco uma fumaça branca. Um dos artigos bons que encontramos na internet foi o de Padre Celestino, que em relação a isso dizia uma coisa muito interessante. A humanidade, no seu conjunto, parece obedecer a uma espécie de lei do bêbado. Depois de uma queda para a direita, procura compensá-la inclinando-se para a esquerda e acaba caindo nesta direção. Assim, as épocas de racionalismo exacerbado e míope seguem-se outras em que proliferam as ideias mais loucas, as fantasias mais loucas, assim como as crenças sem fundamento. E a doutrina dos anjos é daquelas que mais facilmente se prestam a estas deformações. O nosso tempo se inclui entre esta segunda fase, esta segunda queda para o outro lado, a julgar pelo número de caricaturas deformadas
destes seres não humanos que chamamos anjos e que são pintados de gnomos, espíritos desencarnados, quase que deuses e extraterrestres. O calendário litúrgico da Igreja Católica celebra 2 festas angélicas. No dia 29 de setembro, a festa dos 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e no dia 2 de outubro, os Anjos da Guarda. Quem são eles? Talvez o concílio da Igreja que mais se dedicou a explicar a doutrina sobre os anjos foi o Concílio de Latrão IV, no ano 1215. Nele se afirmou, num contexto de profissão da fé, que os anjos foram criados por Deus desde o início do tempo, também os demônios. No caso dos demônios, o concílio nos diz que foram anjos criados bons, mas que depois se fizeram maus. Logicamente, houve pronunciamentos magisteriais sobre os anjos antes dessa data. Por exemplo, o Papa Zacarias, no ano 745, rejeitou os vários nomes dos anjos, ficando somente com os de Miguel, Gabriel e Rafael, porque a Sagrada Escritura só fala desses 3. Um outro concílio do ano 789 fez a mesma coisa. O que nos diz a Bíblia sobre os anjos? Bastante. Os dicionários bíblicos dedicam a esse tema várias páginas. Em resumo, anjo vem da palavra grega angelos, que serviu para traduzir a palavra hebraica malak, que de maneira geral significa mensageiro. Eles são filhos de Deus, como se fala em João. São protetores dos homens, como fala o Salmo 90. Moram nos céus, Mateus 28:2. São de natureza espiritual, como se fala em 1 Reis e em Daniel. Há anjos bons e anjos maus. Existem serafins, veja Isaías 6, querubins, como se fala em Gênesis 3:24, Êxodo 25:12. Existem tronos, dominações, potestades e principados, como se fala em Colossenses 1:16. Existem virtudes, Efésios 1:21. Existem arcanjos, 1 Tessalonicenses e Judas 9. Existem anjos que cuidam dos homens, como fala o livro de Tobias, Salmo 90, Daniel 3, Mateus 18. Nos evangelhos também se lê que eles contemplam o rosto de Deus, Mateus 22 e Mateus 18:10, e se alegram pela conversão daqueles que estavam afastados de Deus. Dizem ainda que eles levaram o corpo de Lázaro aos seios de Abraão. Como se pode ver, as afirmações do magistério da Igreja estão solidamente apoiadas pela tradição escriturística. Com relação aos 3 arcanjos, acontece a mesma coisa. Gabriel, que significa Deus é força, aparece em Daniel 8:16, em Daniel 9:21 e em Lucas 1:19 e 26. Miguel, que significa quem como Deus, aparece em Daniel 10:13-22, Daniel 12:1, Judite 9, Apocalipse 12:7. São Miguel é o padroeiro de toda a Igreja. Rafael, que significa Deus cura, aparece em Tobias 3:25. O Catecismo da Igreja Católica diz que os anjos são criaturas pessoais, ou seja, dotadas de inteligência e vontade. São, ademais, imortais por serem puramente espirituais e superam em perfeição as criaturas visíveis.
É o que nos diz o número 330 do Catecismo. O fato dos anjos serem pessoas angélicas nos faz ver que são capazes de relações de amizade e de fraternidade com as pessoas humanas, conosco. Os santos anjos são nossos amigos. Como seria bom se cultivássemos esta amizade frequentemente, conversando com eles, pedindo a sua proteção e agradecendo os seus favores, como fazia São Padre Pio. Todos os santos foram muito devotos dos anjos. São José Maria Escrivá, por exemplo, deixava que o seu anjo da guarda contasse o número de orações e mortificações que ele ia fazendo. Tinha-o presente nos trabalhos apostólicos que realizava. Chamava-o relojoeirinho, porque era muito pontual em despertar-lhe, e até lhe consertou um relógio numa ocasião. Dedicava as terças-feiras a tratá-lo mais intensamente. Rezava ao anjo da guarda de alguém com quem tinha que conversar ou escrever-lhe uma carta. Viu a obra Opus Dei no dia 2 de outubro de 1928, Faças dos Anjos da Guarda. Confiou os diversos trabalhos dessa nova fundação a cada um dos arcanjos. Caminho, esse clássico moderno da espiritualidade, dedica 9 pontos seguidos à devoção aos anjos. Como São José Maria, poderíamos elencar vários outros santos cuja devoção aos anjos nos anima a ser mais amigos desses celestes espíritos. Enfim, toda a vida do novo povo de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, recebe a proteção dos anjos. São Miguel Arcanjo é padroeiro de toda a Igreja. Nós, membros da Igreja, podemos intensificar nos próximos dias a nossa devoção a estes celestiais guardiões da nossa fé, esperança e caridade, guardiões do nosso trabalho pela causa de Deus e do nosso caminho rumo ao céu. Sejamos gratos aos nossos anjos da guarda, sobretudo agradeçamos a Deus por estes angélicos companheiros. Bom, irmãos, agora, depois dessa reflexão iluminante, podemos ler novamente o trecho de hoje e viver esse dia procurando o relacionamento com esses grandes amigos nossos, que são os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Não rejeitemos a sua amizade. Ah, Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem o Senhor vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingem.
Nesse momento, podemos escolher o propósito que nos acompanhará o dia todo, em um constante abandono ao amor de Deus, que nos alcança também através dos santos anjos. Perante vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Paz e alegria a todos. Vamos criar amizade e relacionamentos com os anjos, com os arcanjos, que são grandes amigos nossos. Aproveitemos. Paz e alegria para todos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, pois ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, me fazeis tornar a vida novamente. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada
esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes.